Meus amados e queridos irmãos, nós vamos dar hoje continuidade à ministração do plano de salvação. Deus escolhe Abraão para formar uma nação e Abraão deixa a bênção para Isaque, seu filho. Isaque deixa a sua bênção para Jacó, neto de Abraão. E a Bíblia, meus amados, nos mostra, aleluia, que Jacó foi escolhido de Deus para formar uma nação desde do ventre de sua mãe, para que Jesus nascesse da sua descendência, para o cumprimento do plano de salvação, dando direito à salvação todos aqueles que crêem, porque na verdade o plano de salvação é para todos, mas somente poucos que têm buscado o plano de salvação. E aqui nos diz a palavra de Deus, no livro de Gênesis capítulo 27, versículo 28 e 29, que diz assim: assim, pois, de Deus do orvalho dos céus, das gorduras da terra, e abundância de trigo e de mosto, sirvam-te povos e nações se encurvem a ti. Sê senhor de teus irmãos e os filhos de tua mãe se curvem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem. Meus amados irmãos, Jacó, a Bíblia nos mostra, lá no livro de Gênesis, capítulo de número 25, verso 22, que Rebeca concebeu. E essas crianças brigavam lá no ventre de Rebeca. E Rebeca pergunta para Deus, e Deus disse: 2 povos sairão do teu ventre. Um povo é mais forte e outro mais fraco. O mais forte servirá ao mais fraco. E nasceram essas 2 crianças. A Bíblia nos mostra que Jacó era o mais fraquinho, menorzinho. E no nascimento, Jacó já saiu seguro no pé, no calcanhar de Esaú. Essas crianças nasceram, cresceram. A Bíblia nos diz que Jacó era aquele homem caseiro, ao lado do papai e da mamãe. E Esaú era homem rústico, perito em caça. E certo dia, Jacó estava com um prato de sopa, estava com uma panelada de sopa, e seu irmão Esaú chegou da mata, da caça, e pediu um prato de sopa. E Jacó disse: olha, dai-me hoje o direito da tua primogenitura, vende-me. A Bíblia nos diz que Esaú não pensou 2 vezes, vendeu a sua primogenitura por um prato de sopa. A Bíblia diz que ele desprezou a sua primogenitura. E quando, meus amados, Isaque ficou velhinho, já que não enxergava mais, Isaque agora estava vendo a hora da sua partida. Chama o seu filho primogênito para abençoar e dar o direito da primogenitura, porque o primeiro que saiu foi Esaú. E conforme os costumes, as leis da época, o direito da primogenitura era do mais velho. Aleluia. Mas o plano de Deus não era do mais velho, o plano de Deus era de Jacó, que foi o último que nasceu, mas porém pegado do calcanhar. O plano de Deus era ele. Muito bem. E Deus então permitiu que houve todas essas estratégias de Esaú vender a sua primogenitura a Jacó, né, para cumprir o plano de Deus, porque Deus tinha escolhido Jacó e não Saul para ser pai de uma nação escolhida por Deus para que Jesus nascesse. E aí, meus queridos, nos mostra o texto sagrado que quando Isaque ficou velhinho, agora chama seu filho para abençoar. E ele foi preparar uma sopa
da caça que o seu pai gostava, enquanto Esaú foi na mata em busca ou caçar essa caça, Jacó imediatamente fez uma estratégia lá, vestiu um pelo de animal, porque seu irmão era peludo, fez uma sopa muito saborosa e levou lá, e seu pai abençoou a Jacó. Quando Esaú chegou, já não tinha mais bênção. A Bíblia diz que Esaú, ele bradou com grande amargura. Aleluia! Ele foi entender a besteira que ele fez agora, nesse exato momento, quando ele não teve o direito da primogenitura. E aí, meus queridos, a Bíblia nos diz que Esaú colocou no seu coração, olha só, no capítulo 27, verso de número 41. Aborreceu Esaú a Jacó por causa da bênção com o seu pai, e tinha abençoado. E Esaú disse no seu coração: chegar-se-ão os dias do luto de meu pai, e matarei Jacó, meu irmão. Meus amados e queridos irmãos, a vida daqueles moços não era mais igual como era antes. Esaú não via mais Jacó com bons olhos. Por que não dizer que aqueles dois moços viviam na mesma casa, intrigados um com o outro, sem se cruzar um com o outro? E aí Jacó toma uma decisão de ir embora daquele lugar, da sua casa, e ir para a terra dos seus tios. E ele agora vai para a terra dos seus tios, lá encontra e viajou muitos dias, muitos dias, e chega na casa de Labão, seu tio. E ali, meus queridos, ele casa com Neia, sua prima, depois casa também com Raquel, que o sonho dele era Raquel, e depois então ele recebeu as duas servas das duas esposas como mulher. E aí Jacó gerou 12 filhos. Aleluia! E Jacó então, meus queridos, teve aquela experiência de brigar com o anjo, querendo a bênção do anjo, porque Jacó já tinha muitas promessas de Deus. E aí o anjo mudou o nome de Jacó e disse: porque tu lutaste com o príncipe de Deus, tu não serás mais chamado Jacó, tu serás chamado Israel, porque tu serás pai de uma grande nação. E abençoou Jacó, e Jacó recebeu o nome de Israel, pai da nação de Israel, 12 filhos, 12 tribos de Israel. Oh, glória! E aí, meus queridos, Jacó com esses 12 filhos, logo houve aquela estratégia lá de pegarem José e vender para o Egito, que é uma história bem grande, Vender para o Egito. José sofreu muito sendo escravo, preso, e muitas coisas José sofreu as consequências, mas tudo aquilo era plano de Deus. Para quê? Para se cumprir o que Deus falou com Abraão. Antes de Isaac nascer, Deus falou para Abraão: o teu descendente vai servir outros povos por 400 anos, mas porém sairá de lá com grandes riquezas. E às vezes as pessoas sem conhecimento começam a falar muita coisa, mas Deus estava naquele plano dos seus irmãos vender José para o Egito. Aleluia! E acontece, meus irmãos, que passando os tempos, houve uma grande fome naquela terra, e os irmãos, os filhos de Israel, que agora se chama Israel, foram no Egito buscar alimento, comprar alimento. E quando chega lá, foi a primeira vez, segunda vez, na terceira vez descobre que José era o governador do Egito. Aleluia! Teve aquele pânico, aquele medo deles, mas porém teve uma emoção muito grande de chorar e se alegrar por reconhecer o seu irmão, pedir perdão por ter vendido o Egito.
mas tudo isso estava dentro dos planos de Deus. Aleluia! E logo, meus amados, José deu direito a eles trazer seu pai, seus irmãos, que foram aproximadamente 75 pessoas, de 70 a 75 pessoas, se não foge a memória, foi 75, de 70 a 75 pessoas que foram da família de Jacó para o Egito. E lá no Egito, esse familhão construiu uma grande nação. Meus amados, eu vou parar por aqui, mas nós vamos dar continuidade nesse texto, o tempo do povo de Israel no Egito, tá? O que nós queremos agora é dar um resumo, porque toda palavra tem um resumo para as nossas vidas. Primeiro, meus queridos, que eu quero dizer para você e para mim também, que nós temos direito dado por Deus. E nós não podemos, aleluia, vender o nosso direito por nada nessa vida. Outra coisa importante que eu quero dizer para nós, para mim, para você, aleluia, que muitas vezes as pessoas conhecem de novela, conhecem de futebol, conhecem de tantas coisas e não têm conhecimento dos seus direitos constitucional. E nem também os seus direitos bíblicos, das suas promessas bíblicas, não têm conhecimento. Aleluia. E a Bíblia nos mostra que Jacó, desde o ventre da mãe, ele já lutava em busca dos seus direitos, enquanto Esaú não tinha um mínimo conhecimento dos seus direitos, de tal forma que pegou os seus direitos de primogenitura e vendeu por um prato de sopa. Além de vender, depois vai em busca da bênção da primogenitura. Se ele já tinha vendido, então ele não tinha um mínimo conhecimento. Então, meus queridos, eu quero dizer para você e para mim nesta manhã, vamos lutar pelos nossos direitos, não vamos abrir mão pelos nossos direitos, porque Deus, ele tem o melhor para nós. Outra coisa importante que eu quero dizer para nós também, aleluia, Deus, ele fez o plano de salvação, ele cumpriu o plano de salvação, e agora a minha salvação, a tua salvação não depende mais de Deus, depende de você, depende de mim. Se eu quero ser salvo, eu tenho que buscar a Deus. Se você quer ser salvo, você deve buscar a Deus. De tal forma que a palavra de Deus diz assim: chegai-vos, pois, a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Então é nós se chegar a Deus, porque ele vai retalhar. E quando ele sabe que você está buscando a Deus, que você tem uma promessa de Deus, um plano de Deus, aí ele começa a retalhar. Outra coisa importante, meus amados, eu quero dizer para nós também aqui, é sobre, aleluia, sobre Esaú, aleluia. Esaú, meus queridos, ele pensou no seu coração de matar seu irmão, mas Deus não permitiu que Esaú falasse, porque o diabo, ele não tem poder naquilo que nós falamos, naquilo que nós pensamos, mas o que nós falamos, ele tem poder, de tal forma que foi lá no início da criação, Abel, Caim falou, o diabo tomou conta e fez aquela estratégia, aquele trabalho maligno na vida do seu irmão, mas aí Deus brecou, porque Deus não permitiu que Esaú falasse, ele só pensou no seu coração. Meus queridos, beijão no coração, Deus abençoe e até o próximo vídeo em nome de Jesus. Esse é o vídeo de número 5 e nós iremos no próximo domingo, próxima semana, estar ministrando o vídeo de número 6. Um beijão para todos.